Está começando mais uma Central Minas FM na Copa 2026. E hoje a gente vai falar dele. Ele que tem mais de 450 gols e só pela seleção brasileira são mais de 79. Ficou curioso? Depois da vinheta a gente te conta. Central Minas FM na Copa 2026 começando e hoje a gente vai falar dele, Neymar. Quando fala de Neymar é isso mesmo. Neymar é um assunto que para tudo. Mas sabe o que também para tudo? É a hora do cafezinho. E na hora do cafezinho, que café que você escolhe? Eu tenho o meu preferido, viu, Sabino? Eu só tomo Mestre Café, porque o Mestre Café, delícia. Ele é mais que um café, é um estilo de vida. E quem conhece o Mestre Café não bebe outro café não, viu? Saboroso, delicioso. Café encorpado. Coisa boa demais. E você que ainda não conhece, ó, tem um QR Code aqui e você vai conhecer e leva esse café para sua casa que você vai saber o que é café de verdade. Agora, quando o assunto é Copa do Mundo, quem chega com a gente é o Compra Fácil Minas. Isso mesmo, fácil comprar, fácil pagar e rápido receber. E a nossa produção vai deixar um QR Code aqui também para você conhecer esse trabalho maravilhoso da equipe do Compra Fácil Minas. Sabino, como é que você tá, meu amigo? E agora, vamos falar de Neymar? Tudo jóia, Fabrício, tudo bem? Fabrício, fala de novo o assunto, qual que seria o assunto? Neymar. Neymar Júnior. Vamos falar de Neymar. Neymar, né, Fabrício? Todo mundo, a esperança e o estádio, no amistoso, todo mundo gritando, olê, olê, olá, Neymar. Só pararam de gritar porque o Vini Júnior fez o gol. Chega arrepia a gente, né, de tanta emoção. Mas é o seguinte, só que o Neymar tá lesionado, né? Então tem uma expectativa boa para que o Neymar ele veio, eu acredito que ele veio mais para grupo, fazer uma resenha com os jogadores, dar aquela força, sabe você quando tá ficando adulto, que você tá naquela transição que ainda tá aprendendo a sair de casa, mas você quer a companhia ali do pai, mas não quer que o pai fica, sabe aquela história de... Eu entendo. Eu acredito que acontece desse jeito com o Neymar, entendeu? Da seleção. A seleção tá num casamento que precisa ou não precisa do Neymar. Há uma necessidade, há uma proclamação, um reclame popular do Neymar estar na seleção. Só que fisicamente e tecnicamente, lógico que uma situação está linkada à outra, o Neymar vai trazer esse resultado que o Brasil, talvez mentalmente sim. Ele tá lá na resenha, mas essa resenha da concentração para dentro, né? Porque se a gente trazer a experiência do Neymar fora, aí as coisas vão se complicar, né? Que então quando gera muita polêmica, né? E gera notícia também. A seleção brasileira, o foco também tem que ser isso, né? Para gerar. E o Neymar, você sabe, Neymar é Neymar, né? O estádio, mesmo ele estando machucado, um apoio, eu acho que foi para dar moral, né, pro Neymar, uma moral para que ele, né, se sinta bem, né, fique ali, que ele já tá bem com os colegas, mas ele não foi pro jogo. Eu acho que ele ainda, se eu não me engano, tem aí uma lesão de grau 2. Então, a lesão de grau 2, 30 dias, entendeu? Provavelmente a primeira fase aí o Neymar, eu acho que o Neymar perdeu. Primeira fase da Copa. Será, Sabino? Eu tenho comigo que o Neymar, hoje, ele se tornou aquele jogador, porque, primeiro, existem jogadores que eles jogam com a bola nos pés, eles jogam com os pés e com a bola. O Neymar, ele tá num patamar que ele não joga apenas com a bola nos pés, ele joga com a presença. Por um exemplo, quando foi ter a convocação, a Argentina parou na expectativa para ver se era o Neymar mesmo. E a gente achou que ficou só ali e não ficou. Além da Argentina, mais 14 países pararam as suas programações normais
apenas pelo assunto Neymar. Então, assim, o Neymar, ele não é apenas mais uma peça, ele não é apenas mais um jogador. Eu acho que a intenção é de sim, de ver ele jogando, é de sim, ele ser um jogador referência, que jogue 30 minutos, que jogue 25, 30, 35 minutos em uma partida, mas não é um jogador para se jogar uma partida inteira. Neymar tem números fenomenais. A gente vai falar dos números do Neymar hoje. Sim. A produção hoje vai ter trabalho, porque vai ter que buscar aí os números do Neymar juntinho com a gente, mas o Neymar não é só número, né? Não é só número de jogos, não é só número de gols. Ele tem um peso muito grande de marketing, né? Tem um peso muito grande onde ele, principalmente eu acho que a própria, na parte de campo, o Santos ele já não foi muito bem, De fato. muitas contusões, mas os jogos que ele está em campo, A atmosfera é a outra, atmosfera é outra, a atenção é outra. Hoje a seleção brasileira com o Neymar em campo, o treinador vai se preocupar, porque por mais que o treinador não sabe as condições físicas do Neymar, não vai deixar ele sozinho, né? Sem marcação, porque senão ele vai aprontar mesmo. Então, e você pode ter certeza, ele é sempre caçado em campo. Aqui no Brasil, nos jogos aí do Campeonato Brasileiro, você via que ele saía de uma falta, entrava e os jogadores pegam mesmo. Parece que assim tem raiva do Neymar. Pegado, jogam batido. Campo, né? Pesado. Então, assim, ele traz isso, ela traz essa responsabilidade para as outras seleções também, um peso de essa preocupação, né? E assim, se ele tiver em condições, ele tiver no banco de reserva, nossa, é uma arma fundamental para um segundo tempo. De repente o jogo tá amarrado, o jogo tá, né? A situação tá bem complicada e ele tá de sangue novo, aí eu acho que ele pode fazer uma diferença boa, estando fisicamente 100% sem dores, né? Volto a dizer, porque o jogador ele oscila bastante, ele machucado, entendeu? Não adianta que 100% também ele não vai fazer tudo aquilo, mas eu acho que ainda a titularidade ele vai com o tempo para ele conquistar aí nessa seleção brasileira. Eu acho que antes da gente falar também dos números do Neymar, é interessante a gente lembrar do efeito Neymar, do efeito que o Neymar causa só com o nome dele. Por conta do nome, o Santos conseguiu mais patrocinadores, a receita do Santos praticamente dobrou, e o mesmo aconteceu com a seleção brasileira. A gente estava com um número, considerado até pequeno para uma seleção do nosso tamanho, estava com um número bem pequeno de patrocinadores. E aí, convoca-se o Neymar. O número praticamente dobrou. Então, e ainda tem o efeito Neymar que acontece com as crianças. Que, por exemplo, você já assistiu o Brasil ser campeão de alguma Copa, eu também, mas a criançada, os adultos de menos de 20 anos, ainda não. Não, então e o jogador referência é ele, né? Ele. Porque depois do Neymar, se você olhar, quer dizer, tem nomes, mas assim, de impacto... De representatividade? Não teve, porque os jogadores eram Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. São os três, né? Aí que veio muito tempo aí os três. Só que os dois, o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles tiveram outras oportunidades para se destacar, né? E mentalmente, né? E a vida pessoal de cada um, se você analisar, é muito diferente. O fora de campo que fez a diferença, Fabrício. Fora de campo fez a diferença. Dentro de campo, qualidade inquestionável. Marketing inquestionável dos três. Mas comportamental, aí foi a diferença. Onde nós tivemos essa diferença entre o Cristiano Ronaldo, que é um cara centrado, um cara voltado para treinar, e o Messi, né, sendo o Messi. E o Neymar, eu acho que o que faltou foi essa parte aí, que se fosse um cara mais... Ele teria grande chance de ser o melhor do mundo 1, 2, 3 vezes, se o comportamental, a cabeça do Neymar fosse diferente, tivesse outro foco. Assim,
mais no campo, né, das finanças, o Neymar sempre foi muito bem representado. O Neymar teve um momento em que ele foi a maior contratação da história, teve também um momento em que ele foi o maior salário da história. Demais. O Neymar hoje, ele tem um patrimônio avaliado em mais ou menos 6 bilhões. Só um detalhe curioso aqui, o Neymar, na hora da escalação da seleção, na hora da convocação da seleção brasileira, ele contou com 3 marcas. Em 10 minutos, foram 50 milhões que pagaram para o Neymar. Só dos vídeos postados da convocação dele na seleção. E ainda tem um detalhe, Sabino. O detalhe é isso o seguinte. Para ele, patrocínio dele. Que ele tem uma equipe tão boa de marketing, ele tem uma equipe tão boa, que eles já haviam gravado 2 versões da mesma propaganda, caso ele não fosse convocado. Então, pensaram em tudo. Pensaram na convocação, em como que os números chegariam, e pensaram também numa possível ausência, mas os números não deixariam de chegar da mesma forma. Então, assim, teve toda essa preocupação, mas no fundo, acho que ele já sabia. E tira também um pouco dos jovens, né? A gente tira um pouco o peso do Vinícius Júnior, o próprio Endrick, entendeu? o Luiz Henrique. Tira um pouco esse peso, né? Divide um pouco essa responsabilidade. Por mais que ele não jogue, ele está lá. Aí, assim, a seleção brasileira, o Vinícius Júnior pode fazer 3 gols em um treino. E o Neymar voltou em campo no treino. O Neymar ofusca mais. Você tá entendendo? Então, ajuda a dividir essa responsabilidade também. Então, tudo tem que ser tecnicamente pensado. Né? Hoje, uma convocação, eu não vou levar, mas espera aí. Eu levaria por quê? Em plenas condições? Sim, né? Nós discutimos isso em outros episódios aí. Bate pronto, não. Mas se ele tiver machucado, não tem jeito nem de levar. É cortado, né? Mas se tiver uma possibilidade dele jogar a final, leva. Traz. Se a gente for classificado, ele vai fazer diferença. Eu acho que desde o início já se foi pensado do Neymar não participar nem dos amistosos e nem da primeira partida. Eu acho que até para que ele se recupere, para que a gente tenha muito mais do Neymar, porque vamos falar a verdade, Sabino? Se o Neymar se a seleção brasileira tiver uma atuação boa, assim que a gente espera, como primeiro lugar do grupo ir ganhando, o Neymar, eu acredito que ele não joga a primeira fase. Ele só joga para entrar em campo e pegar ritmo de jogo. Mas vamos supor, a última rodada da primeira fase, o Brasil tá mal e tá precisando, e ele tiver à disposição, ele entra. E só para você daí de casa, para você acompanhar junto com a gente, só pelo Santos, o Neymar, ele marcou mais de 150 gols em 240 partidas, tendo ganhado 3 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana. E então, assim, quem é que não quer esse tipo de jogador no seu time? Se no meu time eu gostaria de ter um Neymar ali, tanto para ter essa representatividade, quanto também para a gente ter esse sonho, né, de títulos, porque ele dá essa esperança para qualquer técnico. No seu melhor e no seu pior momento, o Neymar sempre jogou muito bem. Então, assim, ele traz essa esperança. Imagina para o Brasil. No jogo do Panamá, por um exemplo, o Neymar não jogou, estava ali, e no fim do jogo, todo mundo do Panamá foi tirar foto com o homem. Pois é. Então, assim, só dele estar ali, eu tenho certeza que ele já fez muita gente tremer. Já faz muita diferença. Teve jogador do Brasil que falou que tremeu a hora que chegou perto do Neymar. É isso mesmo. Então, assim, esse é o efeito Neymar, né, sabe, né? É uma presença que fala muito mais do que os próprios pés. Exato. Ele tem futebol, Exato. Isso é inegável. Mas que a presença do homem é forte. É forte, igual essa presença aqui, olha só, quem veio fazer a visita aqui pra gente. Que Essa presença, hein? Será que vem esse ano? Já tá aqui com a gente. Já tá aqui com a gente. Ó, já é do Brasil. Toda bonita, né? Trazendo outro clima pro nosso cenário aqui. Chega a dar uma emoção diferente. Imaginar que essa aqui, ó, pode vir para nós esse ano, hein? Não, e a gente fica nessa expectativa, porque
Se daqui, da onde a gente está, é bonita, imagina na hora que a nossa seleção levantar essa taça maravilhosa para o alto e a gente gritar a todo canto que o Brasil Será é campeão. que vai rolar, gente? Vamos ver. Esperamos. Ainda falando do efeito Neymar, né, e dos jogos, dos resultados, a gente mostrou agora há pouco aí na tela o resultado, né, os resultados do Neymar quando jogou para o Santos. No Barcelona parece que foi praticamente a mesma coisa, porque em 186 jogos o Neymar fez 105 gols, fora assistências, fora títulos, fora o marketing, fora, né, tudo que envolve o nome Neymar. Assim, por mais que a gente queira trazer comentários e queira mostrar para o pessoal de casa os prós e os contras, eu acho que tem mais pró do que contra. E tinha um excelente camisa 10 do lado, que era o Messi, né? Que jogava junto com o Neymar, né? Protagonismo dividido. Eu acho que ali colocou duas feras, uma do lado da outra, que sem comparação. Então, eu acredito que não tinha como o Neymar não dar certo. Né? E quem é que não lembra do trio MSN? Pois um dos é. melhores trios de ataque aí que o mundo já viu. Aonde a vaidade destruiu, né? Aí a gente já pega, se a gente trazer aqui para o Brasil, lembra na época do Edmundo, Romário e... Era o Edmundo Animal e o Baixinho. E o Baixinho, que foi no Flamengo, então acho que aí você já, o ego já foi mais alto, um querendo ser mais do que o outro, aconteceu que não deu certo, né? Praticamente deu, jogaram bem, mas era aquela coisa que era formado mais para mídia, mas não superou as expectativas que tinham naquele trio, né? Tanto que o Neymar sai do Barça, vai para o Paris Saint-Germain, né, onde ele jogou 173 partidas, somando aí 118 gols, fora assistência, fora títulos e tudo aquilo que a gente vem falando, mas ele vai para o Paris Saint-Germain para ser o camisa 10 definitivo, para ser o menino de ouro, o que brilha acima de todos, mas aconteceu? Eu acho que não, porque aí ele já entrou na parte de contusão, né? Ele já começou ali a ter bastante problemas físicos, né? E o Mbappé já começou a surgir no futebol já com muita gana, cada vez maior, jogando muita bola. Então, e ele sempre tendo as lesões dele, brigando com as lesões, e aí ele já sentiu mais dificuldades, né? E aí, por fim, do Paris Saint-Germain para o Al Hilal, 7 jogos, 1 gol, várias contusões, vários momentos ruins. Aí foi muita contusão. Neymar ficou muito tempo parado, volta para o Santos, tem todo aquele processo. Ele ganhou mais dinheiro por horas trabalhadas. Aí eu acho que o clube ganhou para ficar parado. Foi uma fortuna sem jogar muito futebol, porque ele só acumulou contusões aí. Quem não queria um acordo como esse? Pois é. Ser a maior contratação, ter o maior salário da história e não precisar jogar. Mas ele não precisou, mas eu acho que ele ficou sentido, né? Porque ele deveu muito, né? Assim, na parte técnica, que ele não conseguiu jogar mesmo, sendo vinha de lesão, ia pro jogo, novamente lesão, vinha pro jogo, não tinha uma sequência. O Neymar não conseguiu jogar, ter uma sequência assim favorável a ele para jogar. Pelo Brasil, o Neymar só perde pro Cafu. O Cafu participou de mais de 150 jogos vestindo as cores, né, da nossa seleção. O Neymar participou de 128 jogos. Então, assim, não sei se dá para o Neymar passar o Cafu, né, visto a idade, essa última convocação, número de jogos. Para bater ele tem que... Vai ter que jogar mais uma Copa, eu acho que talvez não dê. Se ele chamasse, ele ia nessa Copa de novo. Mas em relação a gol, não tem pra ninguém. Fominha de Copa, o Cafu. Todas eram Cafu. Mas em relação a gols, não tem pra ninguém. Pelé, o Neymar já passou o Pelé, né? Tá 2 gols à frente do Pelé. Tudo indica que esse ano vai fazer muito mais gols. São 8 gols em Copas do Mundo, 5 gols em Copa América, 4 gols na extinta Copa das Confederações. Então, assim, o Neymar sente o peso da camisa, mas transforma esse peso em gol. Eu acho que, por fim, deve ter sido esse o motivo maior da convocação dele, né? Ele entende o peso, mas ele transforma peso em gols. Ele pode fazer a diferença, ele pode fazer essa diferença. Há
expectativa e cria muita oportunidade para o Neymar poder jogar diferente também, o Ancelotti achar uma posição diferente para o Neymar também jogar, entendeu? Uma seleção, vamos supor, ele jogar numa posição que ele é atacante mesmo, ali na última linha, ele pegar essa bola na última linha de cara a cara, pegar e bater pro gol. Pode ser uma surpresa grande jogar diferente, entendeu? E aí pode trazer uma dor de cabeça enorme para os adversários. Um trunfo, talvez, todo mundo falando das seleções aí, bem armada, bem equipada, né, com os seus jogadores, mas o Brasil, se o Neymar estiver inteiro e conseguir ali entrosar com os outros jogadores, ele pode trazer um problema enorme para os adversários, sabe? A gente tem um trunfo muito grande na mão. E é por isso que quando a gente fala de Neymar, o assunto é esse, né? Rola muito assunto, tem-se muita expectativa. E se a gente continuar aqui falando, vai ter mais uns 3 episódios aí só falando do Neymar. Mas ainda bem que tem esse efeito, né? A gente poderia estar falando coisa ruim, mas estamos falando de jogos, de gols, de assistências. São 128 jogos, 79 gols, 59 assistências. Tem muito mais participação em gols do que jogos jogados. Então, quem é que não quer um jogador assim no seu time? Mas hoje é um ponto de interrogação. Será? É um ponto de interrogação. A gente tem uma incógnita aí para resolver durante essa Copa do Mundo. E você aí de casa? Você acha que o Neymar vai jogar os primeiros jogos? Você tá igual a gente, tá confiante, mas tá com o pezinho atrás? Deixa pra gente nos comentários, afinal de contas o seu comentário é muito importante. E a gente lê todos os comentários, né, Sabino? Se comentar, o pessoal que comenta também no Instagram da rádio, nas redes sociais da rádio, a gente tem acompanhado e até fica essa dica, né? Pra quem você tem uma dica e tem uma sugestão, gostou, tá querendo comentar, comenta mesmo. Afinal de contas, até os seus comentários aí vão ser usados nos próximos episódios. Com certeza, gente, com certeza. Do mais, um forte abraço para vocês. Senta o dedo aí no like, né, Fabrício? Comenta bastante, ativa o sininho, as notificações, é importante, né, Sabino? E segue o canal da Minas FM, segue essa Central Minas FM na Copa, porque aqui na Central Minas FM na Copa 2026, Antônio Sabino e Fabrício Aurélio vão trazer para você muita informação. E, é claro, sem clubismo algum. Sem clubismo algum. Deixa quieto. Deixa pra lá. Falou, até gente. A próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.